Fala, fenômeno! Tudo bom, galera? Sejam bem-vindos. Uma boa segunda-feira para vocês. Fizinho de férias, né? Fizinho de julho. Mas o Leão do Paraense venceu ontem e é o que importa. Vamos falar um pouco dessa partida de ontem, né? Dar uma resumida da resumida, já que eu falei tudo ontem na live que nós fizemos aqui de 2 horas e 45 minutos no pós-jogo, feliz da vida, né? Enquanto uns ganham na Série A, outros perdem na Série C. Galera, hypem o vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal, tá? Deixem um joinha aí. Live maravilhosa ontem, vamos fazer uma outra hoje. Se der à noite, se não for possível, no máximo amanhã o pré-jogo. Mas no mínimo hoje à noite também tem vídeo. Então, para isso, like, joinha, hypem o vídeo, ajudem a gente, deixem os comentários, tá? O pessoal da Série C também, que gostam, né, de coisa de qualidade, que é Série A, também não fiquem com raiva de mim, deixem os comentários aí, tá bom? Vamos lá, galera. O Clube do Remo venceu ontem o Vitória no Mangueirão. Uma partida onde o Remo apresentou tudo aquilo que não apresentou contra o Corinthians. Força de vontade, gana de vencer. Se faltou técnica e tática, sobrou em raça. O Remo ontem venceu justamente. Diria até que o placar foi injusto. 2-0 ficou barato para o Vitória e o Leão Azul devolveu a derrota, que sofreu também por 2-0 lá em Salvador, no Barradão, no primeiro turno. O Remo inicia bem o segundo turno, que se mantém assim. O Remo está aí, é minha matemática, a 7 jogos da permanência. O Remo tem ainda 18 jogos. Se o Remo vencer 7, o Remo estará na Série A do Campeonato Brasileiro 2027. Theo, 3 vezes 7, 21, com 21, 42. A matemática não é 45? Eu digo 7 vitórias porque o Remo não vai perder todas as outras partidas. O Remo vai conseguir 1, 2 empates no mínimo. O Remo fará 43, 44 pontos. 45, galera, é a matemática que coloco. Mas a Série A está muito equilibrada lá embaixo. Muitos empates e derrotas dos times lá de baixo. E acredito que essa Série A não vai nem precisar de 45 pontos. Tá bom? Então, para mim, o Remo com 7 vitórias estará permanente, se Deus quiser, na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Lembra que a gente veio falando nos vídeos? Gravei um vídeo do pré-jogo de Remo e Vitória preocupado e falando que não importava como o Remo iria vencer. Jogando bonito, não jogando bonito, gol contra, gol impedido, erro do juiz, não interessa. O que interessa é a gente olhar a tabela, como eu vou olhar daqui a pouco, e o Remo estar com os 21 pontos, ter conquistado os 3 para sair dos 18. O Remo só poderia vencer de uma maneira a partida, querendo ganhar com vontade. Foi assim que o Remo ganhou a partida na imposição. Lógico que a entrada de Pico, Léo Condé. Demorou 20 rodadas para te perceber que o Pico é o melhor jogador de meio campo do Clube do Remo. Um ativo do clube contratado a peso de diamante. E o Tonhão deixando, né, isso acontecer. É, só no Remo mesmo. Pico ontem destruiu na partida. Inclusive, perfeito no desarme, dando assistência para gol também, para o gol do Jajá. 3 jogos de Lionel Pico como titular, o Remo não levou gol nenhum dos 3. Os 3, ele esteve em campo. Remo e São Paulo, entrou no segundo tempo, deu passe para gol. E o Remo não levou gol. Remo e Grêmio jogou como titular, o Remo não levou gol. Poderia ter ganho se não fosse o pênalti perdido pelo Aleph Manga. Ontem, mais uma vez ele em campo, o Remo não levou gol e deu assistência. Mas pro Léo Condé, ele não serve. Na coletiva ontem, ele se sentiu incomodado, né? As pessoas elogiando o Pico e ele falou que teria oportunidade. Mentira. Ele colocou o Pico porque foi forçado a fazer isso por causa da acachapante derrota do Remo frente ao Corinthians. Se não fosse isso, o Pico seria a reserva ontem de novo. E talvez não estaríamos alegres aqui comemorando os 3 pontos. Treinador de futebol. Todos, né? 99,9 são iguais. Teimosos, arrogantes, falta humildade e, infelizmente, falta qualidade também em reconhecer os seus erros. Estão todos os dias treinando, todos os dias mesmas coisas, ainda fazem besteira e na hora de escalar não faz o óbvio. Não consegue enxergar um palmo à frente. E a gente aqui no Tudo Nacional deles consegue enxergar isso. Eu espero que ele mantenha o jogo. Depois da manhã, 19h30. O Remo, graças a Deus, já joga depois da manhã. Série A é assim. Série C tem que esperar 10, 15, 20 dias para jogar, tá? Não tô falando besteira, não.
Essa é a realidade. Não fique com raiva do amigo aqui, não, tá? Quem é Série A é, quem não é, eu não posso fazer nada. E o Clube do Remo joga já quarta-feira contra o Mirassol. Se ontem o jogo foi na imposição física, foi na vontade, ontem na live eu falei também que dá para vencer o Mirassol, trazer pelo menos um ponto. Mas os jornalistas, todo mundo fala que o Mirassol é impossível de ganhar lá. Epa, 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 calma. Calma, 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 calma. No final desse vídeo eu vou deixar a live de ontem, vocês vão assistir lá. E eu vou falar isso um pouco mais à frente. O Mirassol é o 16º pior mandante da Série A. Não, então é mentira. É verdade. Estão pegando o Mirassol de 2025 e tentando comparar com o Mirassol de 2026. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Futebol é momento, futebol é número, é estatística momentânea. Não se vive de passado. Por isso que o Remo está na A e o rival está na C. Futebol se vive de momento. O Mirassol, ano passado, realmente era quase imbatível lá no seu estádio. Porrada em Flamengo, Palmeiras, etc, etc, jogando muito bem. Este ano, nem tanto assim. Este ano, o Mirassol já pegou 3 porradas em casa, 2 empates. O Remo pode chegar lá e fazer o mesmo. O Mirassol é o 16º pior mandante. O Remo é o 14º melhor visitante. Se o Remo tivesse ido melhor no primeiro tempo dentro de casa, o Remo estaria com 32, 33 pontos, já praticamente na Série A do ano que vem lutando por outras coisas. Mas não podemos viver de passado, né? Acabei de falar. Temos que ver o presente e o Remo, pelo menos tem que fazer o que fez no primeiro turno fora de casa, isso já começa contra o Mirassol, e melhorar dentro de casa o que não fez no primeiro turno, e ontem já foi uma amostra. O Remo ganhou jogando relativamente diferente do que fez contra o Corinthians. O Remo joga quarta-feira, 19h30 contra o Mirassol. Lá teremos, inclusive, uma torcida do Remo, acredito que até maior do que do Mirassol. Muita gente mora em São Paulo, que torce para o Leões do Paraense. Está entre os 5 melhores públicos visitantes, nada de anormal, nada de surpresa. O Fenômeno Azul sempre foi assim, e não é na primeira divisão que não seria. E o Remo pode, sim, se organizar um pouco mais. Esse time do Remo está meio bagunçado. Fisicamente, não vai melhorar com 72 horas? Não vai. Mas colocar o coração na ponta da chuteira, entrar em campo e ir para cima do Mirassol. Mirassol não é nem um bicho de 7 cabeças, não é à toa que está atrás do Clube do Remo, não é à toa que é o 16º pior mandante, não é que o Remo vai chegar lá e virar a Espanha, virar o Real Madrid, o Barcelona, não vai. Não. O Remo precisa ser o Remo fora de casa. Gosta de jogar fechadinho? O Léo Condé tem um sistema tático meio falho? Tem. Mas, quando tiver a posse de bola, sair nos contra-ataques e mudar. Léo Condé, se tu fosse um pouco mais inteligente, ou menos teimoso, a palavra é essa, acho que tu ouviria algumas coisas. Por exemplo, o Pikachu não dá mais para ser titular nesse time. Avança o Marcelinho, coloca o Matheus Alexandre de lateral. Tu já faz isso no 30 minutos do segundo tempo. Faz desde o início. Ouve as coisas positivas, são críticas construtivas. Outra coisa, se tu colocar o Lionel Pico no banco, no jogo de quarto, eu desisto de ti, cara. Eu mesmo vou no Bainão tentar fazer alguma coisa pra te tirar do carro. Sem sacanagem, porque não é possível. Esse Zé Welles, para de apadrinhar esse cara, velho. Não dá, não tem como apadrinhar o Zé Welles. Tira esse cara, se for pra te colocar o Patrick Picanha, que tá mais gordo que não sei o quê, mas ante ele, coloca o Picanha, coloca o Pico e o Zé Ricardo aí, vai com 3 volantes mesmo, tá jogando fora de casa, dentro de casa já não deu certo. E que partida do Zé Ricardo. Para mim, o craque da partida, apesar que vocês vão achar muitos o Pico, né? O Rangel, mas eu coloco o Zé Ricardo porque jogou fora de função, correu o jogo todo, se sobressaiu, vinha muito mal nas outras partidas e ontem deu a volta por cima, graças a Deus, essa melhora do Zé Ricardo, porque pior do que estava não podia ficar. Nada de Vitor Bueno na partida, esquece esse cara. Dá chances pro David Braga. Mantém o ataque, a zaga lá, o Zé Ivaldo não vai poder jogar, né? Levou o cartão amarelo. Mantém o outro zagueiro, novato, deu uma impressão muito boa. Não gosto de mencionar se o jogador é bom ou ruim por uma partida, mas deixou uma boa impressão, e é melhor deixar uma boa impressão do que uma má impressão. E se ele deixasse uma má impressão também, não iria julgá-lo, tá bom? Zé Ivaldo melhorou, Marlon volta, isso é normal. Então será o Marlon e o Matheus, né, na zaga. O Mike deu uma melhorada, o Marcelinho foi aquele Marcelinho, tirando ali o Pikachu e o Zé Welles, o time foi bem na partida. O Manga foi muito mal, mas fez o gol. Artilheiro, camisa 9 de gol. Então fez o gol, não posso dizer que ele matou o time. Fez o gol, meu amigo. Se ele matar todo o jogo e fizer um gol e a zaga não levar, o Remo ganha.
né? Então, um arranque de balsa ontem que deu um arranque, parecia uma Ferrari, largou a balsa de mão e colocou uma Ferrari no bolso, levou 4 do Bahia no arranque e fez um golaço, tá? Um golaço, é muito difícil fazer aquele gol quem joga a bola, sabe? Cruzado, com a perna invertida, né? Aquela bola ali é para canhoto. Num toque maravilhoso, uma triangulação, quase não sai, a triangulação tá lá, né? A triangulação e fez uma jogada bonita num belo gol. Diferente do Jajá, que chutou, mereceu o gol, falha do goleiro, problema do goleiro, do Arcanjo, né? Que de anjo não tem nada, foi um demoninho lá pra eles, e foi um anjo pra gente, né? Um Arcanjo, e resolveu a parada pro Remo ali no primeiro tempo, pro Remo sair vitorioso. Então o que a gente espera pra quarta? É a mesma coisa do Vitória. Bora querer ganhar? E se o Remo quiser ganhar, ele vem de lá com empate. E aí depois sai, né? Nem vem, né? Já fica na mala um ponto, continua em São Paulo, sai ali, né? Alguns quilômetros da capital, joga contra o Santos na Vila Belmiro, que tá uma zona o Santos, e que continue assim, que piore lá por causa do Neymar. Choro, problema deles. E se Deus quiser, a gente já consegue trazer também algum resultado positivo da Vila Belmiro, tá bom? Galera, mais uma vez, pelo amor de Deus, deixa um like, hype o canal, deixa a joinha. Ontem a gente recebeu joinha, uma nova modalidade aí do YouTube, né? Muito parecido com TikTok. Inclusive, sigam a gente no TikTok, tudo nosso, nada deles, e o Instagram, tnd.cr33. Lembrando vocês que o jogo do Remo será longe de Belém, e aí, meus amigos, tu vai ter que assistir na TV. E para te assistir na TV, exclusividade Asaf TV, 169949414. Após vencer em casa, o Leão Azul encara mais um desafio fora. Mirassol e Remo, 19h30, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, o Maião. E lá no Maião, quem vai mandar, né, é o aumentativo do Leão, né, do Remo, é o Leão, é o nosso símbolo do Clube do Remo, é o nosso mascote, no caso, é o Leão Azul Paraense, e o Leão no Maião vai para cima do Mirassol. DT Informática, teu computador deu problema? Tá lento que nem a zaga da Mucura? Tu quer deixar rápido, que nem o Aleph Manga ontem no arranque, no segundo gol? Pois é. É só entrar em contato no 91 98507 5560. Formatação de computador, instalação de antivírus, programas operacionais, né, jogos, formatação, tudo isso e muito mais. DT Informática 91 98507 5560 é para resolver o seu problema. Quem quiser patrocinar o canal, fique à vontade, só entrar em contato aí no comentário que a gente retorna para vocês. Galera, nosso primeiro vídeo de hoje é esse, saiu um pouquinho atrasado, mas está no ar, tá bom? Like, 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 inscrição, inscrição, inscrição. Estamos bem próximos dos 30 mil. Faça parte da nossa comunidade aqui do Tudo Nosso Nada Deles. Me chamo Theo Souza, para quem está adentrando pela primeira vez. O Remo, ano que vem, tem que disputar o Campeonato Baiano. O Remo é pai do Bahia e também do Vitória. Valeu, galera! Fui!